Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor, Anderson Bernardo. Eu quero deixar uma palavra para você nesse dia de hoje. Quero deixar uma mensagem para você, ao seu coração. Fique até o final, que Deus tem uma palavra para você. Quero dizer para você que não é inscrito no nosso canal, dê um like, se inscreve no nosso canal. Compartilhe a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. A palavra de Deus é muito importante nesses últimos dias. Eu quero estar lendo aqui no Salmo, que significa Cântico dos Cânticos, o qual o povo no deserto ia peregrinando em angústia, em sofrimento, esperando a terra de Canaã, e iria fazendo salmos ao Senhor. O salmo que eu quero ler aqui está em Salmo, capítulo 12. Eu quero ler um versículo só. Salmo, capítulo 12. O Salmo de Davi, o Salmo que Davi, o músico do Senhor, ele fez esse Salmo, né? Diante a sua angústia, mas só que ele fala aqui também da palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? Salmo, capítulo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes mais. Mais uma vez, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em um forno de barro e purificada 7 vezes mais. O capítulo qual nós lemos aqui, meditando o capítulo todo, vai falar da oração dos pecados dos ímpios. Mas Davi vai deixar para nós aqui 5 aspectos sobre o juízo do pecado dos ímpios. Ele vai falar que o principal é a palavra. Que se um homem de Deus e uma mulher de Deus não meditar na palavra do Senhor, na palavra viva, eficaz, a palavra verdadeira, não tem como ele caminhar nessa terra. Então aqui eu peguei do versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes mais. Primeiro, palavra do Senhor. Nós temos que entender que a palavra tem que vir do Senhor. Segundo aqui vai falar que é refinada como a prata e dentro de um forno de barro. Quem é o forno de barro? Somos nós. Nós somos o forno de barro aquecido pelo Senhor através da palavra, mas é uma palavra refinada, pura. Então eu quero analisar com você aqui 12 aspectos da palavra de Deus nesse livro de Salmos. Versículo 6. Primeiro, é pura. Nós temos que entender, o Salmo 12, 6 fala que ela é pura, Salmo 119, Salmo 140. Vai dizer que a palavra do Senhor é pura. E pura significa velada. Velada significa verdadeira, sem mácula. A palavra do Senhor, ela é pura, eficaz, é como uma espada banhada de 2 gumes. Então a palavra do Senhor não há curva. A Bíblia vai dizer em Mateus que é daquele que tirar um tio ou uma vírgula da palavra do Senhor. Naquele dia dará conta a Deus. Então está falando, a palavra do Senhor é pura. Você pode confiar na palavra do Senhor. Eu estou falando a palavra do Senhor. E há 2 tipos de palavra do Senhor que o Senhor pode usar, como disse aqui no versículo. A palavra dele é você ler e meditar na sua palavra, na Bíblia Sagrada, no papiro, nos livros do Senhor, 66 livros. Quando você medita ou pede uma palavra do Senhor, ou começa a ler a palavra do Senhor, ela é pura, ela vai te limpar. Pedro disse para Jesus quando ele estava lavando os pés, ele disse: Jesus, não só os meus pés, mas o meu corpo todo. Mas Jesus disse para ele: vós já está limpo pela palavra. Então toda vez que nós meditamos na palavra de Deus, fazemos um propósito de buscarmos a palavra de Deus, nós seremos limpos pela palavra e nos tornaremos puros, santos, separados para o Senhor. Primeira coisa, a palavra de Deus é pura. Primeiro, ela pode ser através do ler. Segundo, ela pode ser através do interpretar. Profetas, pregadores da palavra, homens de Deus, que são como barro, como disse aqui, um canal de bênção, que pode trazer uma mensagem, uma palavra do céu aos nossos corações. Mas não tem como ele trazer uma palavra aos nossos corações se nós não buscarmos a Deus. Não tem como a palavra ser pura dentro de nós se nós não buscarmos a Deus. Então nós temos que entender que até a mensagem que nós recebemos do púlpito, até a mensagem que nós recebemos dentro de um culto no lar, até uma mensagem que nós recebemos na oração, nos congressos, ela tem que vir ao nosso coração. Mas nós temos que entender a palavra de Deus e nunca aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Então, primeiro aqui, a palavra de Deus é pura, ela não faz curva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só há 2 caminhos, céu ou inferno. E Jesus é o caminho. Primeira coisa, pura.
Segunda coisa, eu quero falar no máximo aqui 4 coisas. Segunda coisa, é reta. A palavra do Senhor é reta, ela não vai fazer curva. E quando eu digo reta assim, ela é para você. Não tem como você entrar num culto, não tem como você entrar num lugar e precisando da cura e Deus não for ao seu encontro. A Bíblia diz que ali Jesus está entrando no tanque de Betesda e o homem está há 38 anos ali sentado, pedindo esmola. Ele vê as pessoas entrar no templo, ser carregada, abaixar dentro das águas ali e serem curadas, mas ele não foi. Mas Jesus ali vem na sua proximidade, proximidade, de frente com ele, reto. Jesus só perguntou para ele o que ele queria. Então a palavra de Deus é reta, ela não faz curva. A palavra de Deus sabe o que você quer. O Espírito Santo de Deus diz que nós oramos ao Senhor, mas não sabemos como pedir. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é reto perante ao Pai para dizer o que nós precisamos. E muitas vezes você está buscando coisas que você não precisa. E você tem que ser reto e sincero ao Senhor. A palavra reta significa sincero. Pessoa sincera quando chega diante de Deus. Pessoa sincera quando querem conselho. Segundo, reto. Terceiro, a palavra de Deus cria. Salmo 33, 6. Depois você medita lá. A palavra de Deus cria aquilo que não existe. A palavra de Deus transforma aquilo que não existe. Olha só, a Bíblia diz que em Gênesis o céu era sem forma e vazio, não tinha nada, havia trevas e Deus criou, lançou a palavra, haja luz. A palavra de Deus tem poder para criar algo que você nunca viu. A palavra de Deus, através da sua oração, tem poder para criar, através da sua oração, em pessoas, atitudes e consequências que você nunca viu. Porque ela tem o poder de criar, haja luz. Deus criou os céus e a terra, vai dizer. Ele criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus nos dá vida e Ele tira. É Ele que cria todas as coisas. Deus criou, sim, os peixes, os animais, os mares e colocou dentro dos mares. Deus é o Deus da criação. E falar de criação, nós falamos de nós. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem. E do homem criou a mulher, da sua costela. Então Deus é o Criador. E não tem como você andar na palavra e querer bater de frente com o Criador. Porque você é a criatura. Eu não sei o momento que você está passando, o tempo que você está passando, a tempestade, a luta. Mas o teu Criador sabe. E agora você que está do outro lado e já é filho, já entregou a vida para Jesus, é filho de Deus. Você não é mais criatura, você é filho de Deus. Filho do Altíssimo. Então Ele sabe o que Ele tem para você. A Bíblia diz, pode um pai, o seu filho pedir pão e ele entregar pedra? Pedir peixe e ele entregar uma serpente? Pão significa alimento, Jesus é o pão da vida. E quando nós pedimos um peixe, não tem como ele entregar para nós uma serpente, porque ele não é traidor. Só há um que é traidor, que nós conhecemos, que é o inimigo. Então Deus sabe a necessidade. Se um pai na terra, ele não entrega para o seu filho coisas más, ainda mais o pai no céu, sabendo quem nós somos, sabemos a nossa fragilidade, sabendo como nós estamos andando nesse mundo. Então nós temos que entender aqui, cria. Primeira coisa, pura. Segunda, reta. Terceira, cria. E a última coisa, nós aprendemos aqui nesse Salmo, versículo 6. A palavra de Deus é eterna. Vai dizer aqui que a palavra de Deus é eterna. Ela é purificada dentro de nós 7 vezes mais, através do Espírito Santo, e ela é eterna, é a que nos leva à vida eterna. Sem a palavra não podemos alcançar o céu. Sem a palavra não podemos alcançar a salvação. Sem a palavra não podemos chegar até o objetivo que Deus quer, que todos nós fôssemos salvos através de Cristo Jesus. E Ele é eterna nos nossos corações. Nós podemos passar aflição, podemos passar luta, prova, e não vamos ficar na luta e na prova. Podemos passar pelo deserto, a palavra significa passar pelo deserto. Nós não vamos ficar no deserto com a palavra de Deus. Jesus ali em Mateus 4 foi tentado pelo inimigo, mas ele venceu ele através da palavra. E tudo que o diabo disse ali foi mentira, e nós temos que entender isso. Quando o diabo se levanta contra mim, a sua vida, ele conta muita mentira e não é verdade. Se nós somos firmados na palavra, nós sabemos que a nossa justificação vem do nosso advogado, que se chama Jesus. Ele é o nosso advogado, por isso que a palavra é eterna. A palavra dentro dos nossos corações tem que ser eterna. E às vezes você fala assim, mas eu não quero congregar mais. Eu estou sem direção, não quero congregar, eu quero te dar uma notícia. O pastor aqui na terra, ele vela pela tua alma, ele vai dar conta no dia do juízo final. Em Apocalipse diz,
Ele vai velar pela sua vida. Ele é que vai velar pela sua alma. Naquele dia ele vai te apresentar. A Bíblia diz as 99, 100 ovelhas, surgiu uma, ele foi atrás. Por que ele foi atrás? Porque ele vai velar por aquela alma e por aquela vida. Não saia do aprisco onde Deus te colocou. Não saia da igreja que Deus te colocou. Primeiro, você é igreja, mas você está ali para congregar. Jesus diz ali em João, aquele que não toma ceia não tem parte comigo. Aquele que tem a palavra, ele toma a ceia do Senhor. A ceia é para relembrar a morte de Cristo na cruz do Calvário. A ceia é para te fortalecer nos caminhos com Cristo. A ceia é para te dar força para você orar, jejuar, buscar a face do Senhor. E a palavra é como lâmpada para os seus pés. E tirar toda a sua cegueira espiritual. O homem vai falhar, a mulher vai falhar, o teu obreiro vai falhar, o seu líder vai falhar, as pessoas onde você trabalha, elas falham todos os dias com você e você não larga o trabalho. As pessoas onde você estuda, elas se decepcionam você todos os dias e você não deixa a faculdade ou a escola. As pessoas no seu convívio social, familiar também te desanimam, te entristece, mas você não larga. Por quê? Porque você tem a palavra e você é firmado na palavra de Deus. O versículo vai dizer que nós temos que ser firmados na palavra do Senhor. A palavra é refinada como prata. O versículo vai dizer que ela é purificada dentro de nós por 7 vezes através do Espírito Santo. Então essas 4 coisas, a palavra é pura, a palavra é reta, ela cria e é eterna dentro de nós. Nós temos que buscar a salvação. Jesus Cristo está voltando. Eu não quero pregar aqui sobre arrebatamento, mas Jesus está voltando. O Salmos 12, só nesse versículo, vai nos dar uma dimensão da palavra de Deus. A palavra de Deus foi a que criou todas as coisas. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha me escolhido e já tinha te escolhido para uma obra. Antes de tudo isso aqui, Deus já tinha sonhado conosco. Como é que pode dentro de um ventre de uma mulher nascer uma criança perfeita, com os olhos, o cérebro, nascer com a sua pele, o seu coração? Quando ela nasce, ela vem para a terra, ela vem à luz. Mas ela está ali sendo cuidada e a palavra de Deus é do mesmo jeito. Deus cuida como uma criança sendo cuidado pela sua mãe por 9 meses dentro de um ventre materno. A criança está sendo alimentada, a criança está sendo cuidada. A criança está sendo ali cuidada para vir à luz. E a mesma coisa, gente, com Cristo, através da palavra, nós estamos sendo cuidados, tratados por Deus. Para que o arrebatamento venha, para que o céu se abra e a luz venha sobre as nossas vidas. E Jesus vai vir buscar a igreja sem mácula, sem ruga, com suas vestes plenas. Mas para isso temos que estar firmados na palavra. Para isso temos que nos fortalecer na palavra de Deus. Toda vez que você se levantar, leia um versículo da palavra de Deus. No ano nós temos 365 dias. Leia a palavra de Deus. Tem pessoas do outro lado, porque eu falo da palavra, pessoas no Japão, que passam semanas, meses, anos para ler um salmo, porque a palavra está lá no Japão acorrentada, e aquele versículo, aquele salmo que ela vai ler, vai ser para o resto da vida dela, porque ela não sabe aonde vai encontrar. Tem pessoas do outro lado do mundo que fazem culto em porões, pessoas que estão nos porões para escutar um versículo da palavra. Tem pessoas que guardam a palavra de Deus. Tem pessoas que estão guardando a palavra de Deus, escondendo página por página, versículo por versículo, se apegando na palavra, porque só ela pode trazer vida, e vida com abundância e paz que esse mundo não tem. Esse mundo não terá paz, irmãos. Esse mundo não vai melhorar até a volta de Cristo. Não se preocupe com o governador, não se preocupe com o presidente, irmãos. O próprio Deus está no controle. A Bíblia diz lá em Êxodo, quando ele quis endurecer o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó e amolecer, mas Faraó largou o povo e o povo saiu do Egito. É a mesma coisa o arrebatamento. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Nós teremos aflição, mas vencemos em Cristo Jesus. Fique com essa palavra no seu coração, que a palavra de Deus permaneça dentro do seu coração.